você? Sejam bem-vindos, caros amigos e irmãos, a este vídeo especial. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos trazer um discurso muito bem inspirado e inspirador do Elder Rex de Pinegar, intitulado O Lar em Primeiro Lugar. Ele trouxe esse discurso na conferência de abril de 1990. Mas antes de passarmos ao tema de hoje, eu quero primeiro, claro, trazer isso aqui para você, para que você possa se inspirar nas ondas do mar, na natureza, na criação do Senhor, para atrair o Espírito Santo do Senhor para o seu lar. Que possamos reconhecer sempre a grandeza e o poder de Deus em nossas vidas. Se você gosta do nosso conteúdo, te convido a nos conhecer, se inscrevendo no canal, deixando também o seu comentário sobre a mensagem de hoje e, se possível, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que vai gostar. Como eu já disse antes, eu sou o irmão Souza, sou membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde o ano de 1990. E por falar em 1990, é exatamente neste ano que tivemos a Conferência Geral de Abril, e nesta conferência, o Elder Rex de Pinegar, membro da presidência do Coro dos 70, trouxe uma mensagem toda especial, que hoje em dia, mais do que nunca, está muito atual, quando ele disse que o lar em primeiro lugar. E essa mensagem, ela tem diversas citações de outros líderes da igreja, e ele traz aqui algumas histórias também bem interessantes, bem especiais. Mas antes eu quero apresentar um pouco para a gente quem é. Aliás, ele começa o seu discurso, não é nem aqui agora, só um minutinho que eu trouxe antes. Olha ele aí. O Lar em Primeiro Lugar, abril de 1990, com Rex de Pinegar, da presidência do Coro dos 70. E ele começa com esta citação aqui, irmãos. O Pai Celestial nos organizou em famílias, com o propósito de ajudar-nos a enfrentar as dificuldades e desafios da vida com sucesso. A família é nossa segurança, nossa rede de apoio, nosso santuário e nossa salvação. Então você pode estar pensando aí, irmão Souza, mas tem tantas famílias aí com tanta dificuldade, não é? Com obstáculos para que haja paz, para que haja harmonia no lar. E o que seria exatamente uma família? Nós vamos ver daqui a pouquinho, na definição do Elder Pinegar, o que seria uma família. E trazendo aqui a próxima citação, para que não demore muito o vídeo, ele diz o seguinte. Ele conta aqui a história de um jovem, e essa história eu vou contar para vocês com as minhas próprias palavras, um jovem chamado Brigham, Brigham Fordham. Esse jovem ele se envolveu em um acidente trágico que o deixou, como dizia antigamente, paralítico, ou tetraplégico. E o irmão Pinegar, ele recorda que no bairro dele, quando ele vinha chegando, ele observou que 3 quarteirões estavam enfeitados com bolões, aquelas bolas de encher, bola de aniversário, nos postes e nas árvores. E que essas bolas amarelas, elas faziam um caminho, como se fosse um corredor. De um lado e de outro, bolas levando até um local exato, que esse local é justamente a casa do jovem Brigham Fordham. O Elder Pinegar, ele diz que ao chegar lá na casa, ele observou o quanto aquele jovem foi recebido pela sua família em um lar e que aquele lar trazia para ele, vou dizer daqui a pouquinho, vou trazer daqui a pouco, apoio, amor e dedicação. E ele diz que o quanto aquela família teve que se transformar. O que mudou dentro da casa daquela família? Uma coisa é casa, outra coisa é lar. E ele fala, aquela família,
ela provavelmente teve que mudar algumas coisas, algumas estruturas, para que o jovem Brigham tivesse a vida um pouco menos difícil. E eu vou trazer a próxima citação, aliás, que diz o seguinte: Pinegar compartilha uma história emocionante, agora como eu comentei com vocês, né, sobre Brigham Furlan, um jovem que após um trágico acidente foi recebido em casa com amor, apoio de sua família e vizinhos. Este exemplo ilustra como o lar pode ser um lugar de esperança e conforto, mesmo em tempos difíceis. Eu diria que, inclusive em tempos difíceis. O Pai Celestial nos organizou em famílias com o propósito de ajudarmos a enfrentar as dificuldades e desafios da vida com sucesso. O lar existe também para abençoar-nos com as alegrias e privilégios da associação familiar. A nossa família, a família é nossa segurança, nossa rede de apoio, nosso santuário e nossa salvação. Parece que eu já li isso aqui antes, que foi a introdução, mostrando que a família é nosso lugar de refúgio. Quando você sai do trabalho e você tem para onde ir, te dá conforto, te dá segurança, em muitos casos te dá paz. Poxa, eu tenho para onde voltar, eu tenho onde deitar, reclinar minha cabeça, eu tenho onde repousar. Um lar e uma família traz esta sensação. O mundo pode estar acabando lá fora, como tragédias têm acontecido agora no Rio Grande do Sul e vários outros estados também do país. Lá na Palestina, no Oriente Médio, tragédias acontecendo. Mas quando você tem uma família, essa família funciona com os propósitos de Deus, você volta para o lugar de paz. Ah, mas a minha família tem muita bagunça, tem muita brincadeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter uma família muito descontraída, de muitas brincadeiras, mas aquela família pode estar cumprindo o seu papel dado por Deus de fortalecer cada um e auxiliar cada um a resolver, a vencer os seus obstáculos, os seus desafios e alcançar sucesso em sua vida pessoal e familiar. Próxima citação, o Elder Pinegar diz o seguinte: nossos lares deveriam ser a fortaleza na qual os filhos podem encontrar a âncora de que necessitam nestes dias difíceis e turbulentos. Quem disse isso foi o presidente Harold Lee. Os nossos lares deveriam ser fortaleza para estes dias de muita luta que nós estamos passando. Não importa que tipo de família tendes, seja ela composta de pai ou mãe apenas, ou seja ela maior e mais tradicional da cidade. Conservá-la unida é trabalhar pela salvação do mundo. No último vídeo, eu até coloquei aqui, não sei se foi o último ou penúltimo, porque a gente está trazendo vídeos inspiradores de discursos de conferência, mas também trazendo vídeos respondendo a comentários. Às vezes tem uns comentários meio rebeldes, uns comentários às vezes mais brincalhões, uns comentários apoiando. Quero mandar um abraço novamente para Tiago, que sempre manda comentários apoiando a gente. E às vezes a gente está respondendo alguns comentários em vídeos. Mas um dos últimos vídeos nós falamos sobre isso, né? Sobre essa citação que foi dita agora mesmo aqui, deixa eu trazer novamente. Não importa que tipo de família nós tenhamos, conservar a nossa família é trabalhar pela salvação do mundo. E as conferências gerais, elas incentivam as famílias a estarem juntas, unidas, fortalecidas. E isto sim, realmente muda o mundo. De que forma? Da forma que as famílias desejarem que sejam. Tem pessoas que não conseguem entender e acham que a igreja está empurrando goela abaixo o jeito que ela acha que deve ser o mundo. E não é bem isso. Cada um tem o seu livre-arbítrio de viver como desejar viver. Mas a igreja ensina que, se quisermos ter um lar
fortalecido, devemos desempenhar um papel que o Senhor pede de nós. Mas não somos obrigados, nós somos convidados. Olha só a diferença, não é? Mas voltando aqui a falar sobre as famílias e o discurso do Elder Pinegar, ele diz o seguinte aqui. O presidente Joseph F. Smith falou o seguinte: não existe substituto para o lar. Deixa eu trazer aqui um pouquinho a minha imagem novamente. Muitas vezes, irmãos e irmãs, as famílias, elas privatizam as suas obrigações, o seu privilégio de fortalecer-se mutuamente, eles privatizam esse privilégio para as escolas, para a igreja, para o governo. Quantas e quantas vezes nós, pelo menos eu ouvi várias vezes, inclusive nas últimas eleições, é pela minha família, é pelos meus filhos, é por isso, é por aquilo, é pela igreja. Irmãos e irmãs, desde sempre, desde a fundação do mundo, e o presidente Joseph F. Smith falou agora, não sei se foi ele que falou, mas acredito que sim, foi Joseph F. Smith falou agora, que não há substituto para o lar. Não há governo, não há escola, colégio, nem mesmo igreja vai substituir a responsabilidade, o privilégio que você tem junto com a sua família de fortalecer-se mutuamente. O responsável pela educação, pela cultura, pelo fortalecimento espiritual, pelas experiências espirituais, o progresso, o desenvolvimento espiritual dos filhos são os pais. Aí você pode falar assim, mas irmão Souza, aí é muito cruel, porque eu mesmo tenho amigos e amigas que criaram os filhos, educaram os filhos, ensinaram os filhos, e depois os filhos não desejaram viver outras coisas. Mas tudo bem, os pais fizeram a sua parte. O que o presidente Joseph F. Smith está falando aqui é que os pais não devem terceirizar a sua responsabilidade, o seu privilégio, a sua bênção de educar e fortalecer todos os membros da sua família. Mas é porque o governo A ou o governo B vai fazer com que meus filhos se desviem do caminho. Isso não existe. Isso não existe. Uma família, onde existe um lar, onde existe uma família que se preocupa mutuamente com o outro, que faz aquelas tradições que o Senhor pede, que existe oração, jejum, que existe estudo das Escrituras, que existe reunião familiar, que existe bênção patriarcal, bênção do pai, o conforto da mãe, os conselhos da mãe e do pai, que existe essa mútua força. Não precisa de governo nenhum, nem de colégio nenhum, e também a igreja ficaria em segundo plano, irmãos e irmãs. O primeiro plano é a família. A igreja, ela é um ajudador, é um auxílio, um auxiliar para que a família cumpra o seu privilégio, a sua mordomia de educar, fortalecer e ajudar cada um dos seus membros a se fortalecerem, se aproximando do Senhor. Tá joia? Voltando aqui à citação do Elder Joseph F. Smith, quando ele falou assim: a sua fundação é tão antiga quanto o mundo e a sua missão foi ordenada por Deus desde os tempos antigos. Isso aqui é muito claro, né? E a próxima diz o seguinte: eu vou comentar agora com vocês uma história do furacão Hugo, que aconteceu, se eu não me engano, em 1989, a data exatamente não tenho certeza, mas faz bastante tempo, uns 30, 40 anos, que aconteceu um furacão chamado Hugo. E existia um amigo do Elder Pinegar chamado Alvin Evans. E esse furacão, ele tinha sido anunciado e o amigo dele, o Alvin, pegou a sua família, seus filhos, sua esposa e subiram. Eles moravam próximo a um rio, subiram para a casa da mãe, que morava um pouco mais alto. Junto com a mãe, também tinha lá
irmãos dele e suas famílias, respectivas famílias. Eles estavam se protegendo do furacão chamado Hugo. Olha o Hugo aí. Durante a noite, eles receberam ventos com 250 km de velocidade. Imagina aí. Um vento muito forte que derrubava tudo. E eles se reuniram, a família toda se reuniu e oraram ao Senhor pedindo proteção e segurança para todos da família. Quando acabou a noite, acabou lá o furacão passou, aí passou a noite, no outro dia seguinte, pela manhã, eles foram lá olhar o que tinha acontecido lá fora. E é o seguinte, apesar da destruição ao redor, a família encontrou segurança e consolo ao orar juntos, mostrando o poder da unidade familiar e da fé. Algo impressionante que eu lembro bem dessa história é que eles falaram que ao redor da sua casa existia pelo menos umas 50 árvores, diz o nome da árvore aqui, não sei se eram pinheiros, fortes, robustas. No dia seguinte só restaram 8 árvores intactas. Uma das frases que o Alvin falou foi a seguinte, eu vou abrir aqui a biblioteca do Evangelho que eu havia fechado e vou falar aqui a frase que eu achei super especial. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Porque de fato eu não vou dar pause no vídeo. Cadê aqui? Eu não vou dar pause no vídeo, mas eu espero encontrar aqui a frase do Alvin, né? Quando ele diz o seguinte, olha aqui, na manhã seguinte puderam avaliar a devastação de mais 50 carvalhos grandes e fortes que existiam no quintal, só 8 continuavam de pé. Mas a frase que mais marcou a minha leitura foi o seguinte, fiquei sem saber se tinha uma casa para a qual voltar, mas sabia que sempre teria um lar, pois nossa família estava intacta e segura. Lembre que ele estava na casa da mãe e iriam voltar para a casa deles, ainda que era próximo ao rio. Por isso ele falou esta frase, eu não sei se vou ter uma casa para morar, mas eu sei que eu vou ter um lar, porque a minha família está intacta e segura. E eles se fortaleceram juntos na oração e após o furacão Hugo. Voltando aqui à nossa mensagem, próxima mensagem é o seguinte, justamente essa frase que eu ia falar agora. Fiquei sem saber se tinha uma casa para a qual voltar, mas sabia que sempre teria um lar, pois nossa família estava intacta e segura. O presidente David L. McKay disse o seguinte, certa vez, não existe nada temporário no lar dos santos dos últimos dias. Vamos refletir um pouco sobre esta frase. Não existe nada temporário em um lar dos santos dos últimos dias. A família, para nós, a Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, a família ela pode ser eterna. Ela tem a oportunidade de viver não só nesta vida, como até que a morte os separe, mas para todo o tempo e a eternidade. Através de ordenanças realizadas nos templos do Senhor por uma pessoa que tem a autoridade de ligar nos céus aquilo que é ligado na terra. E tudo que nós fazemos em família tem um valor eterno. Aquilo que nós fazemos não é basicamente para esta vida, mas é para uma vida futura, uma vida eterna. Previno-vos de que, se vossa família não vier em primeiro lugar, não durará. Este conselho é muito forte, irmãos e irmãs. Previno-vos que, se a vossa família não vier em primeiro lugar, vírgula, não durará. Quantas famílias nós já presenciamos, conhecemos, de que, de certa forma, foi desfeita, ou separada, ou eu posso dizer, desarranjada. E alguns dos motivos
não vou dizer com certeza, mas muito provavelmente, que a família não estava em primeiro lugar. Tal coisa em primeiro lugar, segundo lugar. Sabe aquela coisa que muitos de nós damos muita atenção, dedicamos muito do nosso tempo, às vezes até do nosso dinheiro, dos nossos talentos, das nossas energias para pessoas que não fazem parte da nossa família. Às vezes a pessoa que a gente conheceu naquele dia. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer isso com aquelas pessoas que nós conhecemos. Mas quando a nossa família não vem em primeiro lugar, muito provavelmente não durará. Este é um conselho que eu achei muito forte mesmo. Voltando aqui às nossas citações, o Helder Pinegar, ele fala sobre uma citação do presidente Monson. Em instruções recentes da primeira presidência e dos 12, o presidente Thomas S. Monson explicou que a responsabilidade de edificar testemunhos e prover experiências que edifiquem a fé nos membros, incluindo nossa juventude, é do lar. A igreja deve continuar a dar apoio à determinação da família nesse sentido. Como a gente falou agora há pouco, a responsabilidade, o privilégio, a mordomia, a oportunidade de educar, de edificar o caráter dos mais jovens é da família, é do lar. Eu não vou terceirizar a minha parte, a minha responsabilidade, passar para o governo. Vamos fazer com que o governo crie leis para que todo mundo creia na Bíblia, ou para que todo mundo creia no livro de Mórmon, ou para que todo mundo vá para a igreja, ou que para todo mundo... Não é papel. O papel é nosso, de cuidar dos da nossa família. Mas vamos levar para a escola, uma escola onde ensine virtudes como ética, como caráter, como honestidade. Nossa responsabilidade é nossa. A escola, o colégio, as leis, a igreja serão um auxílio, um ajudador, mas a responsa é nossa, é minha, é sua, é nossa. Próximo ponto. Isso aqui, irmãos e irmãs, é uma história belíssima que eu vou contar para vocês um pouco em minhas palavras, tá? O Helder Pinegar e sua esposa, chamada Bonnie Pinegar, eles iriam receber suas filhas com seus maridos, né? E seus filhos, ou seja, os netos Pinegar. E ele conta que a esposa dele, a irmã Pinegar, estava muito animada, muito feliz, porque iria reunir a família. O desejo dela era reunir todos da família e tirar uma foto, todo mundo junto. Tenho duas histórias. A primeira é do Helder Pinegar, depois uma história semelhante a que aconteceu com uma conhecida minha, aqui de minha cidade. Mas vamos lá. Helder Pinegar disse que a esposa dele preparou um livrinho com recordações e começou a contar histórias, colocou fitas de filmes de quando aquelas moças eram crianças, e o que elas faziam, como elas estavam cantando, e aquilo não gerou o efeito que ela esperava. Ele começou a ficar preocupado com ela, porque eram 11 crianças pequenas correndo e bagunçando e conversando, os adultos em êxtase também conversando e animados e felizes, rindo uns dos outros, mas não prestavam atenção no que a irmã Bonnie e Pinegar estavam falando. E ele pensava, acho que não era isso que minha esposa tinha planejado. Depois de alguns dias, todos foram para suas casas. E ele ficou preocupado com a sua esposa. Ela havia preparado com tanto carinho, havia preparado com tanta esperança de que aquele momento fosse um momento inesquecível para todos. No entanto, ela se sentiu frustrada por perceber que não conseguia controlar 11 crianças, que mesmo não conseguia
ter a atenção dos pais das 11 crianças. E ela, pouco tempo depois, assim que eles foram embora, todos foram embora, eles receberam 3 bilhetes, 3, digamos assim, mensagens. E a primeira delas é essa aqui. Uma das filhas, né? Poucos dias depois da partida de todos e com a casa novamente muito quieta, recebemos um presente. Era um livrinho sobre famílias com ilustrações e uma dedicatória. Para a minha família tão boa, amorosa e divertida, para cada um de vocês, for acrescentado um recadinho para a mãe. Uma lembrança do caos maravilhoso, das fotos maravilhosas, do lugar maravilhoso de união, das maravilhosas lembranças que a senhora, com tanto carinho, ajuda a criar todas as vezes que estamos juntos. Esta foi a primeira mensagem que eles receberam. A mãe estava frustrada, o pai estava triste porque a mãe não estava feliz, mas aí uma das filhas mandou esta mensagem. A segunda mensagem diz o seguinte. Vamos lá. Mais tarde, chegou um bilhete de outra filha. Preste atenção, irmãos e irmãs. Muito obrigada por uma estadia maravilhosa. Os meninos não passavam momentos tão felizes há meses. Foi tão bom para eles se sentirem amados, serem mimados e receberem um pouco de atenção extra. Sinto-me tão feliz por, juntos, termos podido ver Clark aprender a andar. E por ele ter tido a oportunidade de começar a formar elos especiais com avós, tias, tios e primos amorosos. Nenhuma bênção poderia ter sido maior para nossos filhos do que fazer parte de uma família tão querida e protetora. Eu imagino o coração da irmã Bonnie Pinegar depois desta segunda mensagem. E é uma mensagem sincera, honesta, verdadeira, poderosa. Ela diz que não imagina nenhuma bênção maior para os seus filhos do que estar com a sua família. E a família que ela diz, a família tão querida e protetora. Aí você pode imaginar, já é o suficiente, né? Essas duas mensagens aí já alegraram, aqueceram o coração dos dois velhinhos, desculpa a brincadeira, né? Dos dois avós. Mas a terceira mensagem, irmãos, vamos ver, porque só vendo mesmo. A terceira mensagem diz o seguinte. Outra filha escreveu o seguinte, presta atenção que a mensagem é curtinha, mas atingiu o objetivo de forma extraordinária. Se pudessem ver a casa dos meus sonhos, saberiam que não é nenhum palácio, mas apenas o lugar onde mais feliz me sinto. Vocês são essa casa para mim. Mensagem sincera, honesta, verdadeira, poderosa, amável, gentil, caridosa. Uma mensagem que trouxe com certeza ao coração dos seus pais um calor, uma alegria, uma satisfação grande, irmãos e irmãs. Primeiro pelo reconhecimento do esforço que a irmã Pinegar vinha fazendo, mas também eles perceberam que as suas filhas foram ensinadas de tal forma a não deixar passar a oportunidade de serem gratas, de reconhecerem o valor da mãe e do pai, de reconhecer o valor da família
para a sua família, para os seus filhos pequenos. Coisas simples, coisas consideradas pequenas, mas que lembra, como nós ouvimos aqui nesse vídeo, nada, absolutamente nada nas famílias é temporário. Tudo tem o seu valor eterno. Essa mensagem veio muito forte ao meu coração, mas eu vou compartilhar com vocês, irmãos e irmãs. O vídeo vai ficar longo e eu não tenho nenhum problema com isso. Pode dar 2 horas, 3 horas. Eu quero é falar, eu quero é compartilhar. Quem desejar ouvir, vai ouvir. Mas eu conheci uma amiga recentemente, no curso que eu estou fazendo, um curso de filosofia, na escola Nova Acrópole, aqui na minha cidade. E ela contou uma história muito interessante. Ela é gaúcha, seu esposo, se não me engano, também gaúcho, e eles vieram morar na minha cidade aqui em João Pessoa, no Nordeste, aqui na Paraíba. E fazia um tempo que eles não se viam e os pais dela resolveram passar férias aqui também em João Pessoa, aproveitar, ficar com ela, né, rever a filha. E eles tinham combinado de se encontrarem e tirarem fotos da família, todo mundo junto. Então houve um Natal, se não me engano, eu posso errar as datas, mas basicamente isso. Houve um Natal e eles se confraternizaram, jantaram, mas esqueceram de tirar uma foto. E marcaram de, Réveillon, vai ter todo mundo junto novamente e vamos tirar a foto. Só que antes disso, ele passou mal, foi para o hospital e acabou falecendo. E não tiraram a foto que tanto queriam tirar, né? Mas isso trouxe para mim uma lembrança, primeiro de que a morte ela pode chegar a qualquer momento. Então nós devemos sim aproveitar ao máximo nos momentos que tivermos para abraçar, beijar os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, mostrar o quanto os amamos, o quanto nos importamos com eles. Mas voltando aqui à nossa mensagem de hoje, depois da já bem conhecida declaração, eu vou voltar aqui, nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Essa declaração é muito conhecida na igreja. Depois dessa declaração, o presidente David O. McKay ele continuou: a mais humilde cabana na qual existe uma família unida tem mais valor para Deus e para a humanidade futura do que qualquer outras riquezas. Nesse lar, Deus pode fazer e fará milagres. Não precisa nem comentar muito, né? Não precisa ser um palácio, não precisa ser uma mansão. Pode até ser uma mansão, mas não precisa ser. Pode ser uma casa boa, confortável, grande ou pequena, desde que essa casa ela seja que tenha nela uma família unida. Com esta família unida, Deus fará milagres. Vejam, vocês podem passar toda a vida armazenando tesouros materiais e depois sentar-se no monte, observando-os serem consumidos pelas chamas. Ou podem armazenar o tipo de tesouros levando-os consigo pela eternidade. Esta frase foi dita por um pai. Está na mensagem, eu vou deixar o link da mensagem aqui na descrição do vídeo. Mas essa mensagem é o seguinte: uma família, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui no finalzinho. Certa manhã de domingo, há poucos anos, Donald Pinnell, atualmente presidente da Estaca, Amarillo, Texas, estava assistindo a sua reunião do seu ramo lá na sua cidade, quando subitamente alguém lhe surpreendeu dizendo: olha, a tua casa está pegando fogo.
ele pegou seus dois filhos, de 12 e 16 anos, e dirigiu-se rapidamente à sua fazenda. A ideia que passa para mim, irmãos e irmãs, é como se fosse aquela casa, aquela família que comprou um sítio afastado da cidade, aquele sítio que é um sonho, pelo menos meu sonho é, de viver em um sítio e poder desfrutar da natureza, da paz, da tranquilidade de um local mais afastado. Ele diz o seguinte, o presidente Pinel pegou seus filhos e seu primeiro pensamento foi para a mulher, que ficara em casa naquele dia, recuperando-se de uma cirurgia recente. Ele não teve notícias dela até que um motorista do Corpo de Bombeiros passou e falou que sua esposa estava bem. Ele disse que quando ele teve a certeza de que sua esposa estava bem, ele fez o seguinte. O trecho diz o seguinte: o irmão e a irmã Pinel tinham acabado de construir a casa de seus sonhos, uma casa estilo espanhol, na sua fazenda que ficava a 80 quilômetros da cidade. Era uma casa muito bonita e fonte de grande prazer para a família. Ao aproximar-se do topo de uma colina, ele e seus filhos puderam ver à distância a fumaça que saía da casa, queimada. Daí o pai disse esta frase. O pai diz o seguinte: podíamos ver que nossa casa estava completamente envolvida pelas chamas, mas paramos o carro no topo da colina durante alguns minutos. Aí vem a famosa frase que ele disse isso aqui. E eu disse aos meus filhos, vejam, vocês podem passar toda a vida armazenando tesouros materiais e depois sentar-se no monte, observando-os serem consumidos pelas chamas. Ou pode armazenar o tipo certo de tesouros, levando-os consigo pela eternidade. O tipo certo de tesouros, irmãos e irmãs, são nossas famílias e os atributos e qualidades divinos de caráter que são ensinados e aprendidos nos lares centralizados no Evangelho. Então, todas essas histórias, essas citações, elas nos trazem, com certeza, o sentimento de que se nós queremos ter uma família forte, uma família alicerçada em Jesus Cristo, se nós queremos ter uma família unida, se nós queremos ter uma família que sirva como um lugar de refúgio, um lugar de fortaleza, um lugar de proteção, então nós devemos colocar nossa família em primeiro lugar. Não resta dúvida sobre isso. Pense direitinho o que está em primeiro lugar em sua vida. Será que você tem deixado de fazer atividades com a família para outras atividades? Em 1965, eu vou ver se eu encontro aqui, irmãos e irmãs, mas em 1965, tá aqui, encontrei, o presidente David L. McKay falou aquela frase que eu falei para vocês aqui agora há pouco. A mais humilde cabana na qual existe uma família unida tem mais valor para Deus e para a humanidade futura do que quaisquer outras riquezas. Nesse lar, Deus pode fazer e fará milagres. Desde 1965, a igreja se preocupa com as famílias. A igreja tem gradativamente diminuído o tempo nas capelas e aumentado o tempo com as famílias. A igreja tem investido recursos financeiros, tempo, talentos, energias para que seus membros passem mais tempo com a sua família, que valorize verdadeiramente a sua família. Eu vou ficar por aqui deixando para vocês o meu abraço, também o meu testemunho de que a família ela deve ser um local de proteção, um lugar de refúgio, como disse lá no iniciozinho, logo na primeira citação. Deixa eu ver se tem aqui pra gente. A primeira não. Eu vou trazer aqui uma última citação, que vai ser essa aqui. E
antes de finalizar, eu quero falar para vocês justamente isso. O casal, o irmão Rex e a irmã Bonnie Pinegar, eles faleceram no ano de 2021. Não faz muito tempo. Ela faleceu primeiro. Faleceu no dia 6 de fevereiro de 2021. Em junho, o seu amado esposo também faleceu. Num espaço de 4 meses, eles se juntaram novamente. Eu fico feliz, muito feliz, quando eu vejo discursos assim, mensagens assim que mostram o valor real do que realmente importa, que é o que vai durar para sempre, o que é eterno. É como eu tenho dito, tenho aprendido muito, inclusive nas aulas de filosofia e também no estudo das Escrituras. Muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente pega o material, ó, bate, percebe que isso aqui é real, existe. Só que isso aqui, em breve, não existirá. O que existirá é aquilo que a gente hoje não está podendo tocar. Irmãos e irmãs, até o próximo vídeo. Que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, que vocês possam decidir, tomar a decisão de se conectar cada vez mais com o que realmente importa, que é o nosso Salvador Jesus Cristo e o nosso Pai Celestial. Se você gosta do nosso conteúdo, eu te convido a nos seguir aqui no nosso canal, se inscrevendo, deixando seu comentário e também compartilhando os nossos vídeos. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Eu vou sair agora, tirar a minha imagem e deixar essa imagem maravilhosa para que você possa desfrutar. Tchau, irmãos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, ó, beijo e abraço para todos.